administração. Na realidade, eu venho trazer um tema que já foi até questão discursiva de prova de concurso, que está relacionada aos 4 setores de Estado que estão colocados lá no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que a gente conhece como PDRAE. Minha gente, o que a gente tem que prestar atenção? Que aquilo ali que o Estado fez naquela época, em 95, hoje ainda continua vigorando. Que aqueles 4 núcleos de Estado, que é chamado de 4 setores, às vezes nas provas, na realidade traz uma distribuição de todo o Estado brasileiro. Por exemplo, o núcleo estratégico, olha, só para a gente poder entender, pega aí que eu vou te mostrar. O núcleo estratégico, que é o núcleo onde estão concentrados toda a parte estratégica do Estado, né? Segundo o plano diretor, lá estarão, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e os Tribunais de Contas. A alta cúpula desses poderes, responsável por toda a parte de planejamento estratégico do Estado e definição de políticas públicas. E o mais interessante, gente, mesmo, né, a gente sabendo que o planejamento estratégico do Estado é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, mas todos os poderes e mais o Ministério Público e o Tribunal de Contas mandam, né, para o Poder Executivo consolidar todos os seus orçamentos, no que a gente conhece como PPA, LDO e LOA. Por isso que o núcleo estratégico, a gente diz que é um núcleo estratégico do Estado, porque é o núcleo que vai definir as políticas públicas do Estado. E é o núcleo onde vão estar as pessoas que vão pensar no planejamento estratégico do Estado. Detalhe, a propriedade desse núcleo será do Estado. Como a gente diz, propriedade estatal. Propriedade estatal, porque o Estado não vai repassar a execução para ninguém, tá certo? E o mais interessante desse núcleo é que a gente vai ter 2 tipos de administração: a administração burocrática e a administração gerencial. E aí você está pensando assim, Beth, a administração gerencial eu entendo que é o modelo que a gente tem atualmente de administração pública, mas por que a administração burocrática? Porque nós não descartamos a administração burocrática em sua completude. Segundo o diagnóstico que está lá no plano diretor, né, as práticas patrimoniais ainda continuam presentes na estrutura da administração pública brasileira. E aí nós precisamos manter um controle do mérito, nós precisamos conter o treinamento, nós precisamos manter, né, a avaliação de desempenho, um plano de cargos e carreiras para a gente assegurar a efetividade no controle dos abusos. Então, no núcleo estratégico, a administração burocrática e a administração gerencial. Nos demais núcleos, gente, não há o que se falar em administração burocrática. Todos os demais núcleos, a administração será simplesmente uma administração voltada para resultados. Então, quando vocês olharem, né, não há o que se falar em burocracia, somente uma administração gerencial. Detalhe, núcleo de atividades exclusivas. É um núcleo que o Estado está dizendo que vai realizar as atividades exclusivas dele. E as atividades exclusivas significa que ele, só ele, vai poder realizar, ou seja, propriedade estatal. Esses são os 2 únicos núcleos cuja propriedade vai ser do Estado e ele não vai repassar para ninguém, tá certo? Aí você está perguntando, Beth, quais são essas atividades que o Estado está considerando exclusiva? Aquilo que a gente conheceu no direito administrativo como atividades ligadas ao poder do Estado, ao poder extroverso do Estado, que é exatamente o que são as atividades que o Estado tem para além de suas fronteiras: regulamentação, fiscalização, tributação, polícia, previdência, fomento de atividades sociais e científicas. Ou seja, o Estado não quer executar atividades científicas nem sociais. Ele, por exemplo, as bolsas do CNPq, ele dá para o professor, dá para o aluno. Ele não quer executar, ele está fomentando. E as demais que são atividades próprias de Estado, beleza? No outro núcleo, o que a gente tem? Atividades não exclusivas de Estado. E aqui está uma grande inovação trazida pelo plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Qual é a inovação? Porque ele coloca aqui, né, as atividades não exclusivas como sendo propriedade pública
não estatal. E o que isso significa, Beth? Isso significa, gente, que ele entende que a atividade é pública, mas que não precisa ser executado por entes estatais, e sim por entes não estatais. Por isso o nome propriedade pública não estatal. E é quando ele vai buscar no terceiro setor, ou seja, nas entidades privadas sem fins lucrativos, parcerias para que elas possam executar as atividades que ele chamou de não exclusivas de Estado. E isso, gente, você tem que estar na prova ligada às palavrinhas. Quando ele falar em atividade não exclusiva, você sabe que a propriedade é pública não estatal. E esse movimento que trouxe o terceiro setor, né, que é representado pelas OS e pelas OCIPs, né, que a gente sabe que a lei aqui é de 98, 99, né, é um movimento chamado de publicização. Ou seja, o que é publicizar? Minha gente, publicizar não tem nada a ver com privatizar. Publicizar, veja como tem que combinar as palavrinhas. É pegar uma atividade pública não estatal, que a gente considera como uma atividade não exclusiva do Estado, e entregar para um terceiro a sua execução. Porque o Estado entende que é pública, o Estado vai continuar fomentando, vai continuar provendo, mas não vai querer executar, porque a execução ele vai dar para outra. Então, isso é publicização. Na hora que o Estado quiser trazer de volta, através dos instrumentos de competição, ele traz de volta e aí abre uma licitação para a escolha de um outro, tá bom? E o último núcleo para a gente fechar é o núcleo de produção de bens e serviços para o mercado, que é onde vão estar as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E a lógica desse núcleo, gente, é privatizar, ou seja, é vender, é tirar das mãos do Estado, tá bom? Aí você diz assim, então se o Estado vai privatizar e o Estado vai vender, esse núcleo vai deixar de existir? Não, o núcleo de bens e serviços para o mercado vai continuar existindo. Só que a lógica, claro, é privatizar, mas aqueles bens e serviços que forem por duas situações, que forem estratégicos para o Estado ou que forem monopólio para o Estado vai deixar aqui. Ou seja, as empresas públicas e a sociedade de economia mista que forem estratégicas para o Estado, por exemplo, Banco do Brasil e Caixa Econômica vai privatizar? Não, é conversa, fofoca. O Banco do Brasil viabiliza todas as políticas de crédito agrário, a Caixa Econômica de crédito imobiliário, ou seja, é estratégico. A Petrobras, ela já privatizou várias áreas, mas tem uma partezinha que é monopólio que ela não privatizou. Ou seja, esse núcleo vai continuar existindo? Vai. E esses 4 núcleos, gente, trazem a lógica do modelo gerencial, que é o Estado vai deixar a execução, concentrando-se só naquilo que ele considera ser de Estado. E o que ele considera ser de Estado? O núcleo estratégico e o núcleo de atividades exclusivas, porque o resto ele vai, aquilo que são atividades não exclusivas, publicizar. E aquilo que é bens e serviços para o mercado, ele vai fazer o quê? Privatizar. As palavrinhas do bem têm que estar juntas, tem que estar assim, ó, cada uma combinandinho, senão a gente não acerta. E se você souber essas palavrinhas, atividades não exclusivas, atividade pública não estatal, publicização, você acerta todas as questões. Simbora com a administração no coração para a gente gabaritar rumo à aprovação, nomeação, ao exercício do nosso cargo e nossa função. Ó, cheiro no coração e até outra oportunidade. Tchau, tchau!